E em nosso programa especial de eleições, vamos ter o nosso segundo entrevistado, Lobão Filho, do PMDB, que já está comigo. Durante 25 minutos vamos conversar sobre mobilidade urbana, saúde, educação, o que pensa ele e que soluções apresenta o candidato. E é com ele que eu já começo dando boa tarde. Boa tarde, candidato. Olá, Aqui Lopes, boa tarde seus telespectadores. Um prazer hoje estar aqui na Band com vocês. Lhe vejo com ar jovial e vi muitas críticas a respeito deste ar jovial e da sua disposição. O senhor é playboy? Aqui Lopes, um homem com 50 anos, acostumado a trabalhar, né, desde muito jovem, tendo tido uma vida bem sucedida, não consigo entender essa crítica que os meus adversários costumaram a fazer, né? Então, eu sempre vou levando na graça, achando graça. Eles querem me impor a imagem de playboy e, na realidade, eu sou um desportista, um homem que gosta de fazer esportes, gosto de conviver com a minha família, né? A sua aproveitar então a vida no lazer também, porque precisa o homem se divertir e dar apoio para a família, né? A família é importante, não? É preciso haver equilíbrio na vida, né, Kim? Preciso ter o seu trabalho, ter o seu momento de família, o seu lazer. As pessoas precisam ter equilíbrio. E a busca do equilíbrio é permanente, é diária. Acredito sim que todas as pessoas têm o direito e o dever de ter essas três coisas: o trabalho, o seu momento pessoal e o seu momento de família. Eu tenho ouvido muito nessas eleições falar muito da questão de baixaria de campanha. O que é baixaria em campanha, na sua concepção? A campanha é um momento onde os candidatos deveriam fazer suas propostas, trocar suas vivências com o povo, mostrar o que pretende, o que pensa, como é de verdade. Nessa campanha está impressionante o baixo nível nas redes sociais, na internet, os factóides criados, as mentiras permanentes. E eu acho que uma causa disso foi que na campanha passada, onde o Jackson foi candidato, na campanha onde era Jackson Lago, Flávio Dino e Rosiana Sarney, Jackson Lago foi lançado como segundo lugar, Rosiana em primeiro, Jackson segundo e o Flávio Dino terceiro. Houve naquele momento eleitoral do Maranhão uma campanha muito forte na internet, colocando em dúvidas a possibilidade do Jackson permanecer candidato, que ele havia sido impugnado, que ele seria impedido, e esse movimento foi exitoso, teve sucesso, e acabou empurrando por essa, vamos dizer, essa insegurança, acabou empurrando o Jackson Lago para um terceiro lugar. Então, experiências exitosas acabam tendo como consequência a tentativa de repetir. Foi o que fizeram exaustivamente comigo. Inventaram desde o princípio, mas inventaram em várias etapas e de várias formas diferentes. Que eu era ficha suja, que eu estava doente, que eu ia sair, que eu ia ser substituído pelo Luiz Fernando de volta, que eu ia ser substituído pelo João Alberto, que eu ia ser substituído pelo Arnaldo Melo. Enfim, inventaram mil versões. Que eu tinha brigado com a governadora. Que eu tinha brigado com a governadora. Mas não brigou não, né? Que a governadora tinha me batido. Foi, mas não teve nada disso? Nunca houve nada disso. E as mentiras continuam. Todo dia tem uma mentira nova. Todo dia nós enfrentamos uma mentira nova. Algumas entristecem, outras a gente acha graça, e vamos seguindo nosso rumo, o rumo que Deus deu pra gente, que com certeza será o que vai acontecer de melhor para o Maranhão. Aqui entristece, aqui atinge a família, é? Não preciso dizer, né, que as coisas que envolvem filhos e esposa, essas coisas, realmente mexem um pouco com a gente. Então vamos para programa de governo. Saúde nesse país hoje é um clamor nacional de que se melhore, de que o povo ainda padece e morre em corredores de hospital, que o povo ainda precisa de uma saúde que pelo menos consiga fazer a consulta, possa apresentar os exames e essa pessoa ter tempo de voltar ao médico antes de morrer. Qual é a sua ideia para a saúde no Maranhão? Bom, a saúde no Maranhão, ela, em primeiro lugar, avançou muito. Os próprios índices oficiais do governo federal já mostram que o Maranhão já subiu várias colocações no atendimento ao povo na questão de saúde. Houve um investimento muito maciço na área de saúde, na construção de hospitais pelo estado do Maranhão inteiro. Apesar de alguns adversários ficarem criticando, dizendo que os hospitais não existem, eles estão aí para a população olhar, visitar, se consultar e resolverem seus problemas de saúde. Nós temos
ideia do fortalecimento das macro-regionais, para que as médias e altas complexidades sejam efetivamente resolvidas em macro-regionais. Temos a ideia de montarmos pequenos hospitais municipais em todos os municípios do Maranhão, 24 horas, que são as UPAs municipais, que possam atender a população naqueles casos mais simples e que nos casos mais graves possam efetivamente direcionar esses pacientes aos centros que irão resolver problemas mais complexos. A saúde do Maranhão precisa ser redimensionada em alguns pontos. Há excesso de concentração em alguns lugares, há falta em outros, e isso tudo será equacionado, mas isso é normal. Nós tivemos um processo de modernização da nossa rede hospitalar muito rápido, muito dinâmico. E é óbvio que processos assim, que são processos de choque, eles têm alguns pontos a serem adaptados, a serem corrigidos. Mas, de modo geral, vamos tratar da carreira do médico e do enfermeiro, vamos tratar do plano de carreiras e salários dos nossos funcionários da área de medicina. Isso é importante na atratividade, na eficiência, na manutenção da motivação deste funcionário para a saúde. E, Kim, uma coisa muito importante, você falou tempos e movimentos, você falou tempos importantes na vida da saúde da população de uma forma geral. O ato de consultar, ter tempo para consultar, não que esse tempo demore muito, que não atinja de forma muito forte a saúde do nosso cidadão, ter a consulta, ter o equipamento, a estrutura hospitalar, ter o remédio para a nossa população. De que adianta se consultar, ter um belo hospital e as pessoas não terem condições de fazerem um tratamento. Tudo isso vai ser efetivamente integrado de forma eficiente para que a saúde do Maranhão seja orgulho. E, Kim, só para encerrar esse tema para você, nós tínhamos aqui no Maranhão a cultura de imaginar que os nossos doentes todos iam para Teresina. Isso. Sempre ouvimos isso. Eu ouvi muito isso. Pois essa onda, esse movimento, ele já está interrompido. Hoje nós não temos mais pacientes em Grande Monta indo para o estado do Piauí. Já temos estrutura para atender estes pacientes. E essas estruturas vão crescer cada vez mais. Eu tenho certeza que em breve outros estados estarão mandando seus pacientes aqui para o Maranhão e nós, com o coração maranhense, iremos acolher a todos. Educação. É um momento que a gente atrela educação ao desenvolvimento. Eu desconheço qualquer país neste planeta que tenha se desenvolvido sem investir na sua educação. Mas hoje no país a gente vê o professor sofrendo sem ter um amparo legal para estudar, para conseguir manter família e muitas vezes em estado de greve ou em greve mesmo, e os alunos na base sofrendo essa consequência. O que o senhor pensa de educação? A educação é talvez um dos pontos mais importantes da função do Estado. Sem educação não há nada, nem saúde. Sem educação nem saúde há. Eu fico muito preocupado quando vejo uma prefeitura de São Luís, por exemplo, e a de Imperatriz do mesmo jeito, com mais de 100 dias de greve, 90 mil alunos fora da sala de aula. Isso é terrível, porque os alunos correm o risco de perder o seu ano letivo. Educação, eu tendo uma educação moderna. Vamos criar escolas de tempo integral, mas regionais, onde uma escola atenderá um bairro, uma escola de tempo integral, para que os alunos possam, de todas as escolas em volta, possam se dirigir a essas escolas e terem aulas de cultura, de lazer, de esporte, música, esporte, laboratórios. Precisamos profissionalizar nossas crianças e vamos fazer isso na escola de tempo integral. Então, criando laboratórios agrícolas, laboratórios na área de comércio, laboratórios na área de enfermagem, enfim, cada região do nosso estado, cada cidade do nosso estado terá a sua vocação. E para isso nós vamos investir muito pesado na área dessas escolas de tempo integral. Vamos trabalhar com a meritocracia, na meritocracia tanto do aluno quanto do professor, quanto do funcionário. A do aluno para que ele possa estudar cada vez mais, ter boas notas e poder ser direcionado para uma escola referência da região. Então, uma escola que teoricamente todo mundo desejará estar nela e poderá fazer parte pelo seu próprio mérito. Então a gente inclui uma competição entre os alunos, o que é muito saudável. Aos diretores, aqueles que combaterão com eficiência e com resultados a evasão escolar, a distorção entre idade e série, a questão do rendimento escolar. Os diretores que combaterem esses índices negativos,
e trazerem eles para um patamar positivo, serão premiados financeiramente ou através de benefícios para a própria escola, computadores, ginásios, veículos, enfim, vamos premiar aqueles que merecem ser premiados, os funcionários no mesmo processo. E aos professores, Kim, eu tenho dito que vamos instalar, logo no primeiro ano, internet e banda larga de graça para todo o estado do Maranhão. A todo lugar que eu for, eu vou pegar meu Exatamente, vai pegar e a nossa juventude vai poder se comunicar, mas com isso nós temos várias ações de governo que serão incrivelmente otimizadas. Vou dar um exemplo para você ver o tamanho e a dimensão disso. Nós iremos qualificar de forma permanente o nosso professor, mas o professor que está lá na zona rural da cidade mais distante do estado do Maranhão. Qualificá-lo como? Pela internet. Teremos aparelhos de televisão, iremos qualificando esse professor ao longo do ano num processo sem fim. Traremos uma homogeneidade a todos esses professores no sentido de estarem preparados para passarem seus conhecimentos para as nossas crianças. Então, o senhor quer dizer com isso que vai cobrar dos prefeitos municipais que atentem para as escolas para acabar com a escola de taipa, para acabar com aquela deficiência no transporte do aluno, é isso? Você vai acompanhar isso? Você toca num assunto muito interessante, Kim. A obrigação do Estado é no ensino médio. Sabe por que eu fiz a pergunta? Porque eu fiz, semana passada, eu mostrei a matéria aqui, uma escola de taipa, na região de Caxias. Mostrei alunos tentando chegar à escola porque não tinham transporte e mostrei em Mata Roma o ônibus servindo para fazer a cobertura de um posto de gasolina. É por isso que eu lhe fiz essa pergunta, porque isso, me perdoe, mas me dói no coração ver aluno fora de sala de aula, em escola de taipa e sem ter merenda escolar. Então, eu vou aproveitar a sua pergunta para explicar, esclarecer para o nosso telespectador o seguinte. A obrigação do Estado em relação à educação no ensino fundamental, no ensino médio e no terceiro grau com a nossa UEMA. Exatamente. O ensino básico é responsabilidade das prefeituras, que muitas delas não vêm cumprindo corretamente com a sua obrigação. E aí, quando o seu filho entra numa escola, logo muito novo, e essa escola não o acolhe com carinho, não o acolhe da forma como tem que ser acolhido, a tendência natural é que esta criança não continue na rede de ensino. Ela já abandona no início. Então é importantíssimo que essas escolas municipais estejam preparadas para receberem nossos filhos como se fossem nossos lares. Que os professores tenham aquela coisa popular de ser chamado de tio na essência, pelo carinho que o tio dá, pelo preparo que ele vai dar para toda a carreira escolar da criança. E, portanto, o Estado terá sim que estar irmanado às prefeituras, ajudando aquelas prefeituras que têm dificuldades financeiras ou dificuldades de gestão para fazer essa educação mais presente dentro da vida da nossa sociedade. Se eu entendo uma educação revolucionária, para a gente fazer acontecer de verdade uma educação no nosso Estado, nós vamos ter que entrar, vamos dizer, na praia dos outros. Verdade. E vamos ter que entrar juntos, fazendo acontecer para que o nosso Maranhão do futuro seja o Maranhão que a gente sonha. Você me falou em praia dos outros. Para chegar na praia eu preciso muitas vezes tomar um ônibus. Para rodar nessa cidade eu preciso de ônibus. São Luís não tem nenhum transporte que não seja ônibus. Você não tem VLT, você não tem o BRT, você não tem nada a não ser ônibus e o transporte alternativo. Mobilidade urbana. Eu citei São Luís que é a capital, mas para o estado inteiro eu acho que a gente precisa pensar este caso. Qual é o papel, o que o senhor pensa para apoiar prefeituras em relação à mobilidade urbana? Nós temos duas prefeituras com gravíssimos problemas de mobilidade urbana, São Luís e Imperatriz. Imperatriz já está igual ao São Luís. Né? Esse trânsito caótico, ele significa perda de dinheiro para o Estado, é falta de produtividade. O cidadão passa 1, 2 horas, 4 horas por dia dedicado a se movimentar de um ponto a outro dentro da nossa cidade. Isso é um desperdício tremendo de hora homem, hora trabalho, de possibilidade de produzir alguma coisa. É preciso sim, e volto a dizer a você, Kim, isso é responsabilidade também da prefeitura. Mas nós temos a clara noção de que, se não fizermos algo, nossa cidade vai parar. E tenho na minha mente a necessidade, por exemplo, de fazermos todos os viadutos aqui da cidade. É possível fazer. O Estado tem condições de fazer. E faremos os viadutos de ligação das vias principais, o que irá amenizar de forma tremenda
a situação do trânsito aqui no estado do Maranhão, aqui na cidade de São Luís. Além dos viadutos, e volto a dizer de novo, isso é responsabilidade da prefeitura. A prefeitura se preocupa mais em botar pardais para multar as pessoas, às vezes em velocidades absurdas, de 30 km por hora, numa via que poderia ser 60, que inclusive está atrapalhando o trânsito, botando pardais para cobrar, esquecendo de dar a contrapartida e realizando os serviços que precisam ser feitos. A cidade está esburacada, as vias nossas estão abandonadas e essa situação vai mudar. Vou fazer aqui em São Luís, eu prometi isso para os vereadores de São Luís, para a Câmara Municipal, que foi o único pedido que eles me fizeram. Me pediram que fizesse uma secretaria metropolitana, como já houve no passado. Uma secretaria que pudesse contribuir com a cidade, fazendo investimentos dentro da cidade de São Luís, que pudessem amenizar a situação do nosso cidadão hoje, que é caótica. Deixa eu entrar agora numa questão básica da qual o senhor é membro efetivo, que é a questão do empresariado. Sabe que o empresário sofre com os maiores tributos deste país, ele paga, ele não vê o retorno desse imposto, ele fica procurando onde é que está o investimento que eu paguei. Eu pergunto, e o Estado muitas vezes é acusado de ter alíquotas mais altas em relação a outros estados da federação, é aquela questão todinha. O que o senhor pensa para fomentar a economia do Estado em relação ao empresariado dessa capital? E do Estado de uma forma, né? Essa pergunta, até treinou muito essa pergunta, hein? Boa pergunta essa, inteligente a pergunta. E é uma resposta complexa, não sei se vou conseguir aqui em pouco tempo dizer a você. Mas me vem à mente aqui um exemplo para o povo entender isso melhor. Nós temos na região de Grajaú, por exemplo, um centro, um polo gesseiro, que pega a gipsita e transforma em gesso agrícola, gesso para placa, para forro, gesso para parede. Nós temos, por incrível que pareça, uma alíquota de imposto maior do que o nosso concorrente, único concorrente do Brasil, que é Pernambuco, na região de Araripina. O que tira o quê? Competitividade dos nossos empresários maranhenses para competir na sua venda do seu produto em outros mercados como Goiânia, Goiás, Brasília, São Paulo, Rio. É preciso mudar isso. O Maranhão tem que dar competitividade fiscal a todos os empresários que compõem a massa produtiva do nosso estado. E eu, como empresário, sei isso muito bem e vamos sim fazer a famosa guerra fiscal com os outros estados. Vamos trazer sim condições ao nosso empresariado para comercializar seus produtos de forma saudável, que possa oferir lucros, que possa crescer suas empresas, gerar empregos e trazer uma maior justiça econômico-social dentro do nosso estado. O tempo nosso está encerrando e eu tenho duas perguntas que não posso deixar de fazer. Essa que eu entendi, já ficou claro, que é combater exatamente a questão da alíquota fiscal para fomentar o desenvolvimento. Porque quanto mais você investe para que a pessoa contribua, menos ele sonega e mais ele está retribuindo o Estado, correto? É isso. Traduzi bem? Traduziu bem. Pronto, então, o senhor, eu vi no debate aqui, o senhor sendo acusado de um processo em que o Flávio Dino foi o juiz responsável. Eu não entendi bem esse caso. Dá para explicar para mim, em 2 minutos, o que é isso? Dá para explicar aqui. O Flávio Dino disse no debate que foi o juiz de uma causa fiscal minha e que me recebeu muito bem e eu fui condenado. Eu até agradeço a você a oportunidade de saber que você ia perguntar isso, mas é bom. Eu sou de Rompante, pode saber disso. O que aconteceu foi o seguinte: em primeiro lugar, ele não me recebeu de forma simpática, coisa nenhuma. Ele não entra nem nesse estúdio de forma simpática, ele entra de cara amarrada, ele só fica simpático quando a câmera liga. Então eu fui recebido com um ar sempre muito arrogante, de juiz e tal, e ele realmente não acompanhou o processo. Largou o processo que foi pego por um amigo dele. Nesse processo eu fui condenado mesmo. Só que o que ele esqueceu de completar é que esta condenação feita pelo amigo dele foi julgada pelo Tribunal Regional Federal, que pegou a condenação estapafúrdia, rasgou com 6 votos a 0 e jogou no lixo. 6 desembargadores pegaram a decisão absurda que havia sido feita comigo por um amigo do candidato juiz e jogou no lixo. Então eu sou o verdadeiro candidato ficha limpa. Agora, outros candidatos têm que se explicar para o Tribunal de Contas da União pelos desvios e pela corrupção nos órgãos que eles administraram. Esses candidatos têm muito a ser explicado.
e eu já soube que o Tribunal de Contas vai efetivamente emitir um parecer e que pode trazer grandes problemas na candidatura de alguns candidatos. É isso que eles têm que explicar no horário eleitoral gratuito dele. Não ficar aparecendo com certidãozinha de nada consta, fajutas, que não falam dos problemas reais. Eu, de minha parte, gostaria muito de ter espaços para poder falar sobre as nossas propostas, sobre como vamos construir um Maranhão melhor. E não que esse tipo de coisa pudesse ser colocada para ser discutido. Me entristece. Quiseram me humilhar, né, dizendo que fui condenado. Uma humilhação para mim. Eu que luto desde cedo na minha vida, e uma humilhação a partir do momento em que eu não vivi isso, que isso não é verdadeiro. E tentam passar essa imagem falsa da minha pessoa. Eu entendo que faz parte do jogo político ruim, né, mas eu vou sobrevivendo e sempre com a esperança de que as coisas vão se conduzir da melhor forma que Deus achar que tem que se conduzir aqui no Maranhão. Candidato Lobão Filho, muito obrigado pela sua presença aqui no Maranhão Urgente Especial de Eleições e pelos seus esclarecimentos e também pelos projetos que apresentou aqui. Obrigado, viu? Eu que agradeço a você, que é a oportunidade de poder falar com os nossos telespectadores e dizer a todos que eu tenho uma esperança, uma fé é o termo certo, muito grande, de que o Maranhão, e não é um termo de campanha, de que o Maranhão a partir de agora vai para frente, e é sempre para frente o Maranhão. Obrigado, então. E vem aí o horário eleitoral gratuito, logo após o horário eu volto com mais 10 minutos, lembrando também que essa entrevista repete às 7 da manhã no Maranhão Urgente Especial de Eleições.